Oi, pessoal, a gente está aqui para mais um Colicast, hoje com a presença do professor Jefferson Veronese. Ele veio aqui contar para a gente um pouco da trajetória dele como fisioterapeuta e contar uma novidade. Obrigada, professor Jefferson, pela presença. Seja bem-vindo. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho da tua trajetória na fisioterapia, um pouquinho aí do teu currículo pra gente. Tá joia. Em primeiro lugar, agradecer aqui, então, o convite de vocês, né? E, bom, então, eu tô com 54 anos, né? Eu me formei quando tinha 23 anos, em 1993, no Centro Universitário Metodista IPA, né? E na época eu trabalhava no SESI, né? Eu era, num primeiro momento, office boy, foi o meu primeiro emprego. E aí trabalhei mais ou menos acho que um ano como office boy. E aí fui promovido para auxiliar administrativo num primeiro setor, era o setor de compras, e depois migrei para o departamento pessoal. Mas sempre com a ideia e com o desejo de trabalhar na área da saúde, trabalhar com pessoas, né? E ali, na verdade, eu estava restrito a uma sala, né, com alguns colegas, né? E aí, enfim, comecei a fazer cursinho pré-vestibular. E aí tive alguma dificuldade num primeiro momento para passar, porque como tinha poucas faculdades na época, o curso era muito concorrido. Era em torno de 12 por vaga. Nossa. E aí, num primeiro momento, então, como eu morava perto do IPA, eu queria estudar no IPA, né? Mas foi inviável, eu não consegui passar, e aí eu fui para a Fevale. E lá na Fevale eram 6 por vaga. E aí, automaticamente, com o meu nível de estudo, eu consegui, então, ingressar na Fevale, e um ano depois, por questões de destino, eu pedi transferência para o IPA. Surgiu a oportunidade, então aquele meu sonho se tornava realidade de maneira secundária, vamos dizer assim, né? E aí no IPA, então, era totalmente diferente, assim, o grau de exigência, né? Hoje, praticamente, elas estão equiparadas, mas existia uma diferença, porque o IPA era o pioneiro, né? Era a faculdade que era pioneira no curso. E então eu senti um impacto grande, assim, tive que me adequar, tive algumas dificuldades, mas aos poucos fui me adaptando e estudando mais, né? E aí, então, quando eu estava no terceiro semestre, surgiu a oportunidade de eu fazer, então, um estágio remunerado na área da fisioterapia, né? Foi no Hospital Beneficência Portuguesa, que por acaso era o local onde eu nasci, né? Então, eu comecei, então, a fazer, então, uma preparação para deixar o SESI, né? Daí eu consegui fazer um acordo trabalhista, porque lá nesse estágio era remunerado, eu não teria como fazer as três coisas, né? Então eu achei que era o momento, então, de deixar a parte administrativa, então, e ir para assistência, né? E trabalhar com pessoas, né? E lá foi muito interessante, assim, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Lá eu trabalhava basicamente com pessoas que tinham doenças neurológicas e automaticamente quem tem doença neurológica também tem comprometimento pulmonar, né? E tive a felicidade de reencontrar lá a minha parteira, né? Ela era pensionista do hospital, eu comecei a atender aquela senhora e foi muito interessante, porque nessas conversas, ela já tinha quase 90 anos, ela me disse, olha, na década de 60 eu fui parteira, né, aqui. Eu disse, foi parteira aqui? Bom, mas então vamos ter que ir lá no arquivo, né, porque eu nasci nesse hospital, né. E aí foi muito emocionante, assim, porque eu tive a oportunidade de atender ela até o final de vida, então foi uma das fotos que eu tenho, é desse registro, assim, né, um reencontro muitíssimo interessante, assim, que me emocionou muito naquele momento. A vida nos dá esses presentes, às vezes. Foi fantástico, assim, contei pros meus pais, minha mãe lembrava, assim, da até parteira. Uma recompensa, assim, parece uma coisa muito... de eu reencontrar aquela pessoa que me teve nos braços quando eu era recém-nascido, na verdade, né? E aí, assim, então, ali começou, na verdade, o meu carinho, o meu afeto pela fisioterapia respiratória, e dali pra frente eu nunca mais deixei de trabalhar num hospital, né? Foi uma coisa assim que eu só fui migrando de hospitais, né? Depois que eu me formei daí,
O primeiro hospital foi o Instituto de Cardiologia, então eu já saí da faculdade praticamente empregado. E aí eu fui depois para Santa Casa, fiquei um tempo no Moinhos de Vento, fiquei um grande período no Hospital de Clínicas, praticamente 16 anos, né? Eu não era contratado do hospital, eu não era concursado, mas eu era funcionário de uma associação que tinha dentro do hospital, que era a Associação de Fibrose Cística. Então tudo isso praticamente junto também com o meu ingresso na docência, né? A convite de um colega, assim, né? Então foi mais ou menos assim. Desde o terceiro semestre ou terceiro ano? Não, terceiro semestre. Terceiro semestre, Isso, Muito cedo. muito cedo. Isso. Normalmente o pessoal da saúde custa, né, a começar a trabalhar na área. Normalmente é mais pro final do curso. E aí tu falou do IPA, né? Essa experiência, a minha irmã é fisioterapeuta, foi tua aluna, e ela escolheu, eu lembro na época, ela estava pesquisando nas faculdades o IPA justamente por essa questão de entrar no mercado de trabalho. Não, eles têm muitos estágios e começam muito cedo, diferente de outras universidades. E daí eu não sei se isso também por influência do curso ou mais uma iniciativa tua ali. Não, esse era um diferencial do curso, né? Mas o que acontece é que naquela época não havia uma lei que regulasse, então nós podíamos fazer estágio remunerado, extracurricular, desde cedo. Hoje é a partir do sexto semestre. O remunerado. E até na área da saúde é muito difícil porque a maioria das universidades são integrais, né? Tipo, tu começa de manhã, sai no final do dia, quase não tem condições de fazer um estágio remunerado. Naquela época era meio turno, era só tarde, né? Então eu pude fazer o estágio pela manhã e já tinha pessoas no hospital que já estavam em estágios mais avançados, que são as minhas mentoras, de certa forma. Estão mais avançados no curso. No curso, exatamente. Então foram pessoas que me ensinaram, assim, bastante, elas me conduziram nesse início, assim, né? E desde o início foi a fisioterapia respiratória ou foi surgindo essa vontade? Como é que tu chegou ali nessa especialização? Eu gostava bastante da neuro, mas depois a neuro, ela foi... De certa forma, eu fui percebendo que o resultado com a neuro ele não era tão imediato quanto a respiratória. Então, se tu hoje vai atender um paciente em casa com uma doença neurológica, tu sabe que ele vai ser provavelmente um paciente que tu vai ter ele por muito tempo, né? E a rotatividade dos pacientes com doença respiratória, exceto aqueles que têm doença crônica, a rotatividade é muito maior. Então, às vezes, num atendimento, eu consigo melhorar ele a ponto de não ter um segundo, por exemplo. Sim. Claro que não é uma regra, né? É uma exceção, mas não se compara ao paciente neurológico que na maioria das vezes tu acompanha ele até ao longo de 6, 1 ano ou até mesmo em determinadas situações, né? Tipo Parkinson, enfim, Alzheimer, AVC, as doenças neuromusculares também. Então é isso. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, né? E eu acho que foi também o grau de complexidade também, questões assim, tipo, a neurologia não é uma especialidade que é tão fácil, né? Ela tem uma complexidade bem maior, não que a pneumo seja fácil, né? Tem que estudar bastante, e eu nunca deixei de estudar nesse período todo, eu continuo estudando ainda. Então, a gente vai se realimentando, de certa forma, com um conteúdo que cada vez está maior, né? A gente tem acesso hoje de maneira muito mais fácil do que naquela época, né? Sim, e aí é muito do perfil do profissional, né? Porque ali a neuro é uma questão que tu não vai, muitas vezes, reabilitar aquele paciente, vai trazer um conforto para ele maior. E na respiratória, não, né? Tu consegue reabilitar. Eu não sei se é assim que se diz, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Sim, não, na neuro tu tem casos fantásticos também. Que tu consegue... Isso. Só que é a longo prazo. Isso, né? mais longo prazo. A respiratória não, é uma coisa que tu vai fazer um tratamento, às vezes até com prazo ali, mais ou menos, digamos, mais isso, curto, né? Exatamente. Que eu quero dizer. É que eu não sei usar os termos. O retorno, o resultado, ele é mais rápido, né? Isso. De certa forma. Exceto, claro, esses pacientes que têm doença respiratória crônica, né? Que tu sabe que vão precisar fazer fisioterapia respiratória pro resto da vida, né? E são 3 áreas da fisioterapia respiratória que tu atua, né? Tu coloca 3 especialidades. Eu queria que tu falasse um pouquinho de cada uma delas, a parte da apneia do sono. Tá. Reabilitação pulmonar e fisioterapia respiratória. Isso. Qual a diferença e o que quer dizer ali cada uma delas pra gente entender? Eu sou um cara muito transparente, né, Pamela? Então, assim, eu não me considero um cara especialista. Por quê? Porque eu não tenho o título de especialista. Eu não fiz a prova até hoje e não pretendo fazer.
O entendeu? que não quer dizer que não seja especialista, né? É, de certa forma, sim, mas talvez alguém que possa escutar Sim. possa dizer, pô, ele se Esperar. apresentou como especialista, mas ele não é especialista, ele não Sim. tem o título de especialista. Mas em compensação eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado. E que tem a também, experiência. e tenho a experiência, entendeu? Então, tipo assim, se não precisar fazer, não sei o que me agregaria. Mas de certa forma, desculpe, qual foi a pergunta que tu fez? Ah, tá, as áreas Isso, que as áreas que tu As atua. áreas, isso. Então, fisioterapia respiratória, que é praticamente coisas bem específicas, assim. Então, por exemplo, eu vou exemplificar para ficar mais fácil, né? Um paciente que teve alta por bronquiolite, por exemplo. Bronquiolite, que é uma doença que afeta pacientes recém-nascidos até os 2, 3 anos, né? Ali a fisioterapia respiratória para os pulmões é bem específica, né? A reabilitação pulmonar a gente trabalha, além dos pulmões, músculos periféricos também, de membros inferiores. A gente faz um trabalho de exercício aeróbico, por exemplo, cardiopulmonar, e também de reforço de músculos periféricos. E a terceira área, eu vou chamar assim, eu não vou chamar de especialidade, é a apneia do sono, que eu comecei a estudar em 2010 os distúrbios respiratórios do sono através de um convite de um médico que é pioneiro em apneia do sono aqui em Porto Alegre, que é o Denis Martinez. Ele me fez um convite, né? Era fluxo contínuo na época no Clínicas, e ele perguntou se eu lembro o convite, né? Tu entende de fibrose cística e fisioterapia respiratória, eu entendo de apneia do sono. Quem sabe a gente reúne essas duas informações, e aí então eu disse para ele, se o senhor entender que pode ser no meu tempo, né? Então o acordo está fechado, né? E aí então eu consegui até terminar em 3 anos, na verdade eu teria 4 anos, mas eu corri um pouco, de certa forma, e consegui concluir, então, o doutorado em 3 anos, juntando, então, a fibrose cística, que eu já tinha bastante conhecimento, e a apneia do sono, então, e aí foi que eu comecei a estudar. Na verdade, foi um dos primeiros estudos de apneia em pacientes com fibrose cística. Então, são essas 3 coisas, esses 3 nichos hoje que eu atuo, né? Assim. E hoje, saindo... Eu não sei se a gente comentou, mas eu acho que não. Que na tua carreira tu começou atendendo, mas em hospitais, mas tu também foi para a área acadêmica. Isso, quando eu concluí o mestrado em 2004, o meu colega e amigo, professor também Rieder, me convidou para dar aula no IPA, num primeiro momento para ser supervisor de estágio, porque abriu uma vaga, e depois, então, automaticamente os supervisores de estágio, por uma exigência do MEC, eles precisam migrar para a sala de aula. Então, num primeiro momento eu iniciei como supervisor, mas logo migrei para a sala de aula e fiquei, então, praticamente 18 anos fazendo essas duas coisas, né? Desde que foi pro IPA não saiu mais. Em 2004 eu fui, de 2004 a 2022, então. Até o ano passado. Até o ano agora passado. Ele tá se dedicando para esse projeto secreto que a gente vai falar até o final da conversa. E aí, entrando, né, na parte acadêmica, como professora, difícil não falar, também migrou para a área respiratória, ou dentro da área acadêmica teve ali outros... Teve outros convites, mas eu nunca aceitei. Por exemplo, uma época uma das coordenadoras me convidou para dar aula de anatomia do sistema respiratório, enfim, né? E eu não topei, porque era uma coisa muito específica. Eu acho que tem pessoas que fazem isso melhor do que eu, né? Tem que ter experiência para fazer isso, para dissecar o cadáver ali, enfim. E eu preferi, então, não aceitar o convite, né? Eu até consegui abrir um pouquinho o leque para semiologia, que tem relação muito com o que eu faço, né? E também exames complementares, que é raio-x, espirometria, tomografia. Isso eu aceitei, mas nada além disso, né? Assim, era uma coisa bem nichada, focada assim, naquilo. A área da saúde, ela exige, né, que tu seja mais focado em um determinado assunto, né? Para que tu te desenvolva cada vez mais e atenda cada vez melhor aquele devido paciente, enfim, a pessoa, né? E uma coisa que contribuiu muito para que eu pudesse ser um bom professor, eu acho que eu posso chamar assim de ser um bom professor. Eu me considero muito bem assim, recomendado. Assim. De certa forma, foi a minha experiência já desde cedo com a parte prática. O aluno percebe isso, né? Então, às vezes,
Por exemplo, quando eu estava dando aula, eu lembro que em algum momento eu poderia me equivocar na parte teórica, eu me remetia para a prática e conseguia reverter aquela situação que muitas vezes era uma sinuca de bico, né? Então Sim. Isso acontece, eu admito isso, eu não tenho nenhuma, tipo assim, eu não tenho nenhum segredo, né? É natural, né? É natural, então eu sempre estudei muito a parte teórica e nunca deixei de atender, mesmo nesses 18 anos, claro que com uma agenda mais restrita, né? Porque eu tinha lá 30 horas, então, mas sempre sobrava ou final de semana ou à noite para que eu pudesse atender os pacientes. Então isso... Equilibrar a parte prática com a parte teórica. Isso. Muitos profissionais, professores, até mesmo de todas as áreas, não conseguem equilibrar isso aí, né? Isso, por isso que é sempre muito importante. E até muitas universidades, né, uma crítica minha agora, nada polêmica, claro. É exigir dedicação exclusiva dos professores muitas vezes. Sim. Porque isso te impede de estar dentro do jogo ali para trazer essa experiência para o aluno, que é extremamente importante tu ter uma troca da vida real, né? Sem dúvida. Do atendimento, como é que realmente funciona. Então, acho que o professor que tem a vivência faz total diferença. Com certeza. Na formação do aluno. Eu não tenho a menor dúvida, sim. Sem dúvida. Tu ter a teoria, né? Conhecer muito da teoria, mas na hora prática tu também ter o discernimento de atender a pessoa, porque muito da pessoa, né? Exatamente. Cada pessoa vai ter uma reação diferente. Então tu conhecer as reações das pessoas, como as pessoas vão se comportar no teu atendimento para que tu aplique a tua teoria, vai muito da prática. Com certeza, exatamente. E a pessoa que sai da faculdade só na teoria, não tem a prática, mas a área da saúde, ela dá bastante prática para as pessoas, né? Durante a faculdade. Exatamente. Algumas universidades se preocupam com isso, e daí linkando ali, eu vi que tu tens uma imersão. Isso. E eu queria falar um pouquinho mais, saber o que é essa imersão, quem faz parte. Tá, essa imersão surgiu então de uma necessidade, assim, de certa forma, de transmitir um pouco mais de conhecimento para aqueles que buscavam algo além da faculdade, né, da universidade. Então a gente eu aprimorei um curso junto com um colega, então a gente faz e deu o nome de imersão, porque são sábados, esse curso acontece num único sábado, na verdade, a cada 3 meses, mais ou menos, e a gente faz um grupo... praticamente para um grupo fechado, assim, pode ser estudantes e pode ser profissionais formados, que variam de 8 a 10, né? 8 a 10 pessoas. De 8 a 10 pessoas, né? Cobrando um valor razoável, assim, de certa forma, para que as pessoas possam, então, fazer o curso, e ali, então, a gente faz uma demonstração um pouco mais aprofundada dessas técnicas que são ensinadas no cotidiano, no dia a dia, e, de certa forma, para suprir essa carência que, de certa forma, as universidades elas deixam, né? Então a gente construiu esse curso, e aí quando teve agora a epidemia da Covid, na verdade a gente não saiu dela, né? O que aconteceu é o que amenizou. A gente também fez um curso específico para quem buscava alguma coisa para atender os pacientes pós-Covid. Né? Sim, muito problema, então, né? Então foi fantástico, assim, porque a gente conseguiu fazer quase 10 turmas de 20 alunos. Então, porque a minha ideia, assim, essa foi uma ideia minha, assim, de que, puxa, eu preciso ajudar essas pessoas, tanto os pacientes como os profissionais que não são da área respiratória. Porque surgiu uma demanda muito grande. Exatamente. E eu acredito, olhando de fora a área, que a área respiratória talvez não seja a que mais chame atenção quando a gente fala de fisioterapia. Isso, exatamente. Né? Toda profissão tem aquela área que as pessoas vão menos. Isso. Né? Na engenharia, o pessoal vai mais para construir casa, vai menos para a parte empresarial. Né? Assim como na fisioterapia. Eu acredito que a gente tem mais aquela ideia de... A fisioterapia, não sei usar a palavra técnica, mas reabilitação. Muito vai pra parte esportiva, um acidente, também. Parte esportiva. Isso, hoje tem várias áreas, né? E menos da parte respiratória. Parece um nicho muito menor que, sei lá. Os fisioterapeutas que eu conheço, eles fogem de hospital. Isso. Eu acho que assim, nós tínhamos turmas agora nos últimos tempos com, vamos supor assim, 30 alunos, né? Talvez 6 iam para a área respiratória. De 4 a 6 é pouco, né? É pouco. E realmente, com a pandemia, veio a questão de uma demanda muito grande. Exatamente. E profissionais reduzidos para atender essa demanda. Isso.
E eu não sei se vocês lembram na época que fecharam as clínicas de Pilates, as academias. Então, uma das coisas que eu pensei quando eu construí o curso foi isso, foi instrumentar essas pessoas que estão distante da respiratória há muito tempo, para que eles também possam nos ajudar a atender pacientes, porque a demanda vai ser muito grande. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas que têm clínica e consultório vieram nos procurar que trabalham totalmente com outra área. Justamente para que eles pudessem até sobreviver, né? Sim. Porque tudo se fechou e não foi por pouco tempo. E de uma certa forma também se reciclar, né? Se reciclar também. Porque tu é fisioterapeuta, tu trabalha, tu tá, sei lá, quantos anos formado, tu tem um curso, tem uma imersão que vai falar pode ser até da mesma área que tu já trabalha, né? Mas tu ouviu uma ideia diferente, ouviu uma pessoa diferente do que tu já trabalha, né? Te agrega um conhecimento. Sem dúvida. Se tu já tem muita experiência, tu vai ouvir uma outra pessoa, um pouquinho que tu absorve, já muda a tua ideia, o teu novo atendimento, tu já agrega muito mais pro teu paciente. Né? Porque sempre é pensando no paciente. Com certeza. Aí nesses cursos, como a Covid ela não é uma doença que acomete só os pulmões, tem a parte vascular também, então dávamos eu, o professor Rieder e a professora Daniela. Então nós três compunhamos esse trio, de certa forma, para poder então ensinar todos esses ex-alunos, de certa forma, e que também eram colegas já, né? Todos fisioterapeutas formados e tal. Claro que tinha estudantes também. Então foi bem interessante, assim, né? Foi bem... Importantíssimo também, né? Um trabalho essencial, muito importante. Né? Num momento muito delicado da sociedade que, né, viu-se a necessidade para que a gente vai colher ainda muitos... Isso. Né? A gente vai colher muita coisa ainda. Exatamente. Do que ficou, mas as pessoas agora estão começando a ter os sintomas, né? Problemas que vieram da Covid que a pessoa nem sabia que poderia ter. E aquela coisa também, né? O conhecimento ele não pode ser guardado. Né? Tu tem a especialidade, tu tem o conhecimento, tu não pode guardar só pra ti, né? Tu tem que difundir ele, tu tem que espalhar esse conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas também aprimorem a técnica, melhorem o serviço. Isso. Né? Porque uma pessoa sozinha ela não dá conta de Exatamente. tudo que é necessário. Né? Eu não sei se vocês lembram que na época assim, que deu o boom, tinha muita gente que nós não tínhamos vacina, né? Isso. Então o que aconteceu? Os pacientes tinham alta e não tinha quem atendesse, porque ninguém queria se expor ao vírus, porque já vinham morrendo muitas pessoas por dia. Então teve um determinado período que ficou bem crítico, assim, porque tinha pouquíssimos profissionais que também poderiam atender, até porque também as pessoas têm as famílias delas, que muitas vezes estão ali, né, na zona de risco. Exatamente, não queriam levar para casa o vírus, né? Entendeu? Sim, então foi uma época bem difícil. E falando ali da questão de se expor, né? Tu sempre teve presente nas redes sociais, mudando ali porque a questão da imersão é bem nichado ali. É pro público de fisioterapeutas, estudantes, né? O pessoal da área. E aí, eu vi que tu tem um trabalho muito legal ali no Instagram, de educação mesmo, de trazer todo o teu conhecimento pra essas pessoas. Em que momento que tu entendeu que era importante estar ali e compartilhar isso? Começou devagar, assim, porque eu tenho muita dificuldade com mídia, né? E aí eu fui assim engatinhando, né? E aí entrei no Canva e comecei a mexer e vi que eu era capaz de fazer aquilo ali, e fui aprimorando de certa forma, né? Então se tu fores ver hoje ele estabilizou, assim, né? Mas eu tento fazer de 2 a 3 postagens por semana, assim, sempre da minha área, e eu tinha 2 perfis, na verdade, o profissional e o pessoal. E aí, por recomendação, eu não lembro até se eu não falei contigo sobre isso, né, Pamela? Tu me disseste que existe uma tendência no mercado a que as pessoas saibam algo além da vida profissional, né? Isso. E aí eu, então, encerrei o meu Instagram pessoal e juntei tudo no profissional, né? Então, hoje eu consigo, ainda com alguma dificuldade, porque ali não deixa de ter uma exposição, né? Sim. Então, eu tenho que ser um pouco mais contido, de certa forma, né? Porque muda um pouco, né? Trazer um pouco de seriedade sem deixar de mostrar um pouco o que eu faço na minha vida pessoal também, né? Que as pessoas, elas querem também te entender, né? Tu tá passando a tua ideia profissional, mas qual é a tua Quem origem? É o profissional que tá por trás? Quem é o profissional, né? Que tá por trás? As pessoas querem saber. Exatamente. Isso gera muita autoridade, né? A pessoa conhecer a pessoa que tá por trás do profissional.
Certo. O profissional professor, né, o doutor, que é especialista em assuntos, as pessoas também querem buscar, onde é que ele busca as referências dele, né, o que ele faz. Qual é a rotina dele, como é que ele chegou nesse conhecimento, as pessoas querem saber se tu... Qual é o lugar que tu busca essa informação, qual é a tua rotina, que a gente falou, eu acordo todo dia às 8 da manhã mesmo, não tendo mais que lecionar mesmo, não tendo mais que ir pra faculdade. Essa é a minha rotina, porque faz bem pra minha saúde mental. Isso. Às vezes o aluno, o outro profissional tá pensando, poxa, por que eu não faço a mesma coisa, né? O Jefferson faz, ele produz conteúdo, ele trabalha, eu gostaria de ser como ele. Então, ter tudo isso linkado ali, claro, dosado sempre, né? Porque nem tudo a gente quer expor. Claro. Traz essa identificação e até no momento ali te ajudar na hora que tu... Vou abrir vaga pra minha imersão. Eu gosto tanto dele, gosto tanto dos assuntos que ele fala, me identifico, quero participar. Isso. E aí ter essa troca mais próxima, né? Não só... não ser o jornalista, né? O William Bonner. A gente quer saber se ele tá casado ou não com a Fátima Bernardes. Sim. Não tá mais. Né? Entendi. Então, né, ter essa troca um pouco mais profunda, que é o que a rede social nos permite e pede da gente hoje, né? Certo. E tu estar ali, como tu falou, foi um processo. Tu começou pequeno, entendendo se era o teu lugar, descobrindo o Canva, se dava pra fazer, e tu gerar muito conteúdo de muito valor. Sim. Que é isso que a gente sempre fala pra todos os nossos clientes, né? Tu quer entrega, sabe? Entrega o teu conteúdo melhor que tu tem de valor, porque as pessoas querem isso. E o teu diferencial na rede ali é isso, é tu entregar o que tu tem de melhor. Mas depois eu vou querer vender isso, depois eu vou querer... Tu pode entregar isso de muitas formas diferentes. Muitas pessoas compram a embalagem e não nem sempre só o conteúdo. Então, tu entrega muito ali e eu vejo que tu tem uma rede grande de pessoas que te acompanham e que são bem engajadas. O que tu acha ali que é o diferencial? Se tu chegou a pensar numa estratégia, se foi natural, se foi orgânico, se foi uma extensão ali das tuas aulas? Eu acho que eu perdi muitos seguidores agora com o encerramento, embora eu tenha avisado esses meus seguidores do perfil... pessoal, muitos deixaram de me seguir porque as pessoas têm as suas questões pessoais, né? Enfim, talvez lembrem de mim em algum momento, né? Cada um tem o seu tempo, né? Sim. Mas eu acho que tipo assim, o Jefferson, ele tem uma personalidade que é doutrinado, que é metódico, que é organizado, né? Que é focado. Então, eu acho que as pessoas, de certa forma, elas se identificam com isso, ou até tentam buscar isso nelas mesmas. Sim. Né? E eu tenho essa característica, graças a Deus, eu acho que isso me impulsiona para frente, né? E eu não me reconheço como um cara acomodado, né? Eu acho que eu tô sempre em busca de alguma coisa, assim. Quando eu saí do IPA não foi uma decisão, assim, tipo, do dia pra noite, né? Enfim, então eu vinha pensando sobre isso, sobre toda a minha trajetória, e eu... imagino, assim, de certa forma, que seria possível mudar as coisas, né? Eu posso sair daquilo ali e ter outras oportunidades, né? E eu venho buscando isso. Então, eu aprimorei a minha rede social, eu busquei a empresa de vocês, né? Eu tô com outros projetos, enfim, então, eu sempre digo, eu tenho que ter vários projetos para que daqui a pouco um vingue, ou dois vingue, né? Isso, porque a gente não precisa fazer só uma coisa, que nem ali tá tudo em torno da tua profissão, né, que faz parte de quem tu é. Exatamente. E tá distribuído ali em vários lugares, num projeto, nos atendimentos com os teus pacientes, nas redes sociais, na tua imersão com os teus alunos. A gente pode diversificar, né, o que a gente faz sem deixar de fazer aquilo que a gente gosta, né? Sem dúvida. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Eu sou apaixonado, assim, pelo que eu faço, né? E eu tenho certeza que eu transmito isso para as pessoas e até contamino elas. Sim, de certa forma. É o principal, né? Eu contamino, contaminar assim, as pessoas. Né? Contaminar e fazer com que elas daqui a pouco se apaixonem pela profissão, porque não tem nada mais gratificante do que a gente fazer o que a gente gosta, né? Eu acho que esse talvez seja um grande diferencial. Assim, despertar, né, nas pessoas um desejo ou uma paixão pela profissão que elas nem imaginavam que tinham. Né? Às vezes entraram no curso de fisioterapia pensando em uma coisa, em uma área específica, e aí tiveram a aula do professor e não, eu quero isso. Ele é apaixonado, por isso eu quero me apaixonar também.
Sim. Quando eu vinha pra cá, assim, eu vinha pensando, né? Mas e se eles me perguntarem tipo assim, alguma situação, assim, que me chamou a atenção e que me marcou, que deixou registrado, né? E aí eu lembrei de 4, mas eu não consigo contar 4 porque é muito, nós íamos nos estender, então eu vou escolher uma, né? Sim, assim, se é possível, né? Enfim, claro, dá pra escolher. Então, assim, dessas 4, teve uma que me marcou muito, assim, que foi quando... tem testemunha, assim, tá? Tem testemunha que quando eu tava no Clínicas atuando, tinha lá 2 estagiários, a Tatiana e o Rodrigo. Eles me acompanhavam. Eu já era formado, enfim, né? E aí me chamaram na UTI pediátrica para ver uma menina que tinha fibrose cística lá e que estava entubada já há muitos dias, né? E eu não entro na UTI, né? Eu atendo pacientes fora da UTI. Não, mas é que a gente precisa de ti porque tu tem a experiência já com a fibrose cística, né? E aí eu fui. Eu lembro como se fosse hoje, assim, era por sinal mais ou menos nesse horário, por coincidência ou não, né? E os estagiários foram junto comigo. E lá essa menina tinha a gente chama de atelectasia, era um colapso, uma partezinha do pulmão estava fechada. E ela já estava assim há muitos dias e não conseguia sair da ventilação mecânica. A gente chama isso de desmame difícil, né? E aí lá, então, nós começamos a atender ela, enfim, ela estava de barriguinha para cima, eu lembro. E a primeira coisa que eu fiz foi lateralizar ela. E quando a gente lateraliza alguém que está em decúbito dorsal, de barriga para cima, isso já drena algumas secreções. Porque lá, quem atendia dentro da UTI pediátrica do Clínicas eram técnicos de fisioterapia, não eram profissionais formados. Bom, e aí o que aconteceu? E aí esse atendimento foi muito marcante, assim, porque eu terminei o atendimento, eu percebi que alguma coisa mudou, né? E eu avisei a médica assistente, a médica que era responsável por essa menina. Ela tinha, acho que, talvez 3 ou 4 meses, não me é bem preciso, assim. E aí eu só saí e disse assim pra ela, eu preciso que tu faça um raio-x de tórax, porque eu preciso ver essa imagem de novo agora. E ela disse, olha, não vou conseguir fazer agora, mas 11 da noite eu faço. Assim que tu fizer, tu me liga, né? Deixei meu telefone e ela me ligou, cara, o que vocês fizeram, né? O que vocês fizeram? Olha, a gente fez coisas que o técnico não tem conhecimento, né? Sim. E a partir daquele momento a menina evoluiu na extubação, né? Ela foi extubada. E assim, nas semanas subsequentes, eles reintegraram, não é bem essa palavra, esses profissionais dentro do hospital. Tiraram eles daquela função e começaram a contratar fisioterapeutas, então. Então foi um marco histórico, assim, da fisioterapia, que eu tenho muito presente. E essa menina sobreviveu, né? Então, sim, ela deve ter hoje, talvez... Eu queria muito ver, tentei encontrar ela no Facebook, mas ela tem... ela deve ter, tipo, 20 anos hoje, eu acho. Né? Tem o nome dela, tudo direitinho. Então, foi um caso que foi muito marcante, assim, profissionalmente, né? Sim. Às vezes, as nossas mãos transformam a vida de alguém, né? Se tiver o nome dela, pode jogar pras redes aí. Vamos ver o poder das redes. A gente faz o corte e coloca o nome dela pra gente seria muito legal, assim. Ela, porque o poder de quem trabalha na área da saúde, né? E aí isso vem muito com... muitas vezes a gente cria aquele dilema, muitas reportagens que a gente assiste é brincar de Deus ali, né? Porque tu tem um poder muito grande na hora que tu tá ali com a vida da pessoa e tu toma uma decisão ao mesmo tempo e tu te sentir, quando tu fala assim, tipo, apaixonado por poder fazer a diferença na vida daquela pessoa, entender que cada caso é o único que tem que olhar, que tu tem que identificar o problema, tentar resolver ali, né, da melhor forma, nem sempre, né? Tu vai salvar, porque nem todo mundo, não vai chegar a hora de todo mundo, mas fazer o melhor que tu puder com aquilo que tu tem naquele momento, né? Exatamente. E a área da saúde tem muito isso, que é só quem é mesmo que sabe, porque eu não conseguiria, né? Não serve nem um pouco pra mim, eu não teria nenhuma aptidão pra isso. E é isso, tu olhar aquele caso e lembrar do nome, lembrar o que aconteceu, é muito um diferencial de quem tá imerso mesmo na profissão. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção no que tu falou agora, nesse relato? Na limitação do conhecimento. A gente já conversou em outros podcasts aqui de áreas totalmente diferentes, né? Mas me chamou a atenção nessa parte que todo mundo tem uma limitação do conhecimento, né? E tu faz o melhor de ti dentro daquela tua limitação do conhecimento naquele momento, né? Então os técnicos, eles não estavam fazendo nada errado. Exatamente. Eles estavam fazendo o melhor com o que eles tinham. E aí o profissional que estava ali que deveria ser diferente. Exatamente. E na hora que tu chegou ali, o hospital soube identificar e mudar aquela prática.
Eles fazem um curso, eles tinham um curso de 1 ano, né? Nem Não tem existe mais né? hoje. Não tem mais. Não existe mais. Então, mas esses profissionais faziam cursos de 1 ano. Então é natural que eles não tenham o conhecimento, né? Seria demais exigir deles, né? Então o hospital realocou eles em outras funções, né? E identificou que seria bom ter aquele profissional ali, e aí o profissional vai entrando em mais áreas, que nem ali, quando vocês enxergaram que ia vir uma demanda do mercado por mais profissionais na área respiratória e abriram a imersão para mais pessoas. Então, né, tá de olho nas situações e preenchendo elas conforme a necessidade. Exato, às vezes a gente acredita que não precisa desse conhecimento, né? Ou o meu trabalho eu já faço super bem, mas tem um curso aqui, uma imersão que tem um assunto, ele é correlacionado, mas eu já sou o melhor da minha área. Mas eu vou ali e vou olhar. E hoje a gente fala eu vou ali, vou estudar sobre isso aqui e vou ver o que ele tem pra me dizer. E às vezes aquilo ali faz uma diferença gigantesca na vida de uma pessoa. Exatamente. Que, né, tinha um caminho traçado e tu muda a rota da vida da pessoa. Né? Isso, e é importante pessoas da mesma área estarem conectadas, né? Sim. Porque ele falou, são grupos pequenos ali de 8 a 10 profissionais. Isso. Mas numa área em que não existem tantos profissionais disponíveis no mercado, né? Precisa de um estudo, precisa de toda uma... de um interesse do profissional. Tu ter ali uma rede de contatos de 8, 10 pessoas da mesma área que tu, pra te trocar a experiência, pra te falar sobre o teu dia a dia ali, sobre as suas dificuldades, né? E poder trocar com essas pessoas faz total diferença. E vocês têm esse... Sem dúvida, porque o curso ele é teórico-prático, né? Então, por isso, algumas pessoas me sugeriram, por que tu não coloca 20? Não, eu não coloco 20 porque eu consigo trabalhar com no máximo 10 para passar e fazer prática com todos. Então, a questão não é grana. Sim. Não vou ser hipócrita de dizer que também não é grana. Sim. Mas não é o mais importante. Sim, precisa balancear tudo, né? Exatamente. Né? Então, foi isso. Foi por isso que a gente construiu e foi lapidando e foi aprimorando o curso para contemplar essa lacuna que a faculdade e a universidade elas deixam, né? Sim. Vai precisar, então, agora, já que não pode aumentar o número de alunos, vai ser com mais frequência, né? Vai ter que fazer uma vez por mês. Isso, o que tem que mudar, a gente tem que tentar migrar pro interior, né? Isso, porque trazer a gente só tá aqui na capital. Público. A gente teve pessoas de fora, mas a gente quer ir para Caxias, a gente quer ir para Passo Fundo, a gente quer ir para Uruguaiana, para Santa Maria. Em outros lugares onde tem curso de fisioterapia. Como é que é o curso? Ele é presencial ou online? Não, o curso é presencial, porque é teórico-prático, né? Então é presencial. A gente loca um espaço. Vocês alugam um espaço, levam os equipamentos. O que são os equipamentos que vocês levam? É uma maca, né, que tem no local, porque é dentro de uma clínica onde essa pessoa tem um auditório. Então tem todos os recursos que a gente precisa, tem um valor acessível para a gente locar. Então a gente loca ao longo do sábado. A gente faz isso, começa das 8 às 18, mais ou menos, né? É um curso de um final de semana. É um curso de um sábado. Um dia, por isso que ele se chama imersão. É uma imersão. Sim. A gente entra lá e... mergulha naquele conteúdo ao longo daquele dia. Não fica cansativo, fica bom. Sim. Né? A pessoa consegue dar uma realocada na agenda para se fazer presente. E, assim, em um sábado, tu pode aprender muito sobre determinado assunto. Claro, tu não vai ser um especialista, né? Mas tu vai poder, em alguma situação que tu vai estar no teu cotidiano, no teu dia a dia, ver, opa, essa situação aqui foi basicamente o que eu vi naquela imersão. E a possibilidade de uma imersão é, por exemplo, tu já tá naquela área e lá é um lugar para conversar com outros profissionais daquela área e trocar experiências, que eu acho que isso é o primordial em qualquer profissão, né? Tu ter uma rede de contatos ali que tu vai poder te relacionar para falar sobre um assunto. A médica da UTI, ela já vinha acompanhando a paciente e não sabia quem chamar. Né? O importante não é saber fazer tudo, é saber quem tu vai chamar. O determinante ali para essa menina, o que salvou essa menina, foi que ela tinha fibrose cística, porque se ela tivesse qualquer outra doença na mesma situação, não teriam me chamado. Então, para te ver que o destino fez com que eu tivesse naquele momento no hospital e que pudesse atendê-la com essa doença que tem lá suas especificidades, né? Então, só uma coisinha que eu queria voltar, o fato de eu não ter o título não me descredencia em absolutamente nada. Eu sei tanto
quanto as pessoas que são especialistas. Então nós estamos aqui falando de uma prova. Sim. De uma prova que não, que de certa forma ela não gradua. Não é uma graduação, né? É diferente. Exatamente. Ter uma especialização é uma coisa completamente diferente. Exatamente. Então, tipo assim, ó, eu não vejo a necessidade, porque eu fiz todas essas outras coisas. Entendeu, sabe que Leonardo? na minha área, na engenharia civil, a gente teve uma polêmica recentemente que foi dada entrada num projeto de lei onde passaria a não ser exigido graduação para ser engenheiro civil. Meu Deus. E aí eu refleti isso aí. Poxa, como é que tu não vai passar por uma faculdade para se tornar engenheiro civil? Só que, em compensação, tem muitas faculdades que não também te ensinam o necessário para tu ser um engenheiro civil. E a prática, ela também te torna capaz de exercer uma determinada função. Claro que algum nível de seleção precisa ter. Exato, né? Mas aí eu pensei assim, mas tem muito cara prático que é melhor que muito engenheiro que sai. Só que em compensação tu precisa ter o estudo, a base, né? A base, né? Mas não necessariamente o que eu pensei sobre isso não necessariamente um papel que vai te tornar engenheiro ou não. Claro que o caminho te torna engenheiro, o estudo te torna engenheiro, né? Mas não é o papel. Exatamente. Né? Eu tava comentando aqui antes da gente começar o Qualicast que pra mim o TCC foi um divisor de águas, aonde eu imergi dentro daquele trabalho e olhei todo o curso. Tudo que eu fiz. Eu revisei todos os semestres, né? E isso me tornou engenheiro. Pra mim foi isso. Perfeito. Né? Ali naquele trabalho eu me tornei engenheiro. Depois, quando eu entreguei aquele trabalho, eu me tornei engenheiro e eu sou capaz de... Isso, e quando a gente fala especialista, né? O que te torna especialista é toda a experiência que tu tem. Pra gente, a gente como leigo, a gente fala assim, especialista, porque eu não sei nada. Claro. Então, tu chega aqui com uma bagagem de anos de experiência, de muitos atendimentos, de muita experiência. Não é o documento que vai te fazer especialista, muito pelo contrário. É a prática, é toda a bagagem que tu traz. Daí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essa tua experiência com o paciente respiratório. Se tu atende hoje, que tipo de atendimento que tu faz hoje, né? Qual é a tua experiência prática que tu tem hoje? Tu passou ali pelos hospitais, foi pra academia, e aí, em paralelo, tu continua atendendo? Ou em que momento esses pacientes entram aí na tua... Na verdade, eu nunca deixei de atender, como eu tinha dito, né? E o que acontece é que agora eu abri a minha agenda, então eu tenho mais alternativas de horário que eram restritos nos tempos anteriores, né? Então, hoje eu atendo desde bebê até paciente. Eu tenho paciente, tinha recentemente, fez 101 anos, né? Sim. E tem uma de 93, inclusive que ontem ela me mandou o nome de um filme me cobrando, né? Por que tu ainda não olhou esse filme, né? Tipo, então a gente troca, a gente faz uma troca, assim, porque ela tá muito lúcida e ela tem 93 anos. Sim. Né? Eu vou numa clínica geriátrica atender ela. Né? E ela valoriza muito a minha ida porque ela se sente bem, ela é ativa, dinâmica. Olha só, 93 anos, ela olha no tablet, né? Então a gente troca nome de filmes. Então eu atendo desde bebê até o paciente idoso, passando... Faixa etária nunca foi uma limitação. Sim. Eu atendo pacientes de todas as faixas etárias. Sim. Né? E aí mas hoje tu tá... mais no hospital? Não, em hospital agora, nesse momento eu não tô atendendo. Tu atende o paciente particular de forma autônoma hoje. Isso, eu sou autônomo, né? De forma autônoma. Eu defino o preço, defino a zona, defino as técnicas, defino, né, se ele precisa de algum outro encaminhamento ou não, né? Então eu encaminho para médico quando eu desconfio de alguma coisa. Por exemplo, esses dias eu fiz o exame de apneia no sono num cara que tem 40 anos, que faz academia, virou maromba de academia, engordou 15 quilos e começou a roncar. Roncar a ponto de ter divórcio, né? Nossa! Foi muito marcante, assim. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer o exame, realmente detectou a apneia, e aí eu não conseguia encontrar uma causa. Até que eu pedi pra ele, eu fiz um exame da orofaringe, pedi pra ele abrir a boca, e eu coloquei a luz do celular, e aí eu vi que ele tinha as tonsilas aqui muito aumentadas.
Eu disse, cara, teu problema provavelmente é cirúrgico, eu vou te encaminhar pro otorrino. Assim que tu puder, tu vai. A gente usa um índice, abre a boca e olha as tonsilas aqui, né? O céu da boca, a base da língua. E ele tinha muito aumentado. Eu disse, provavelmente é isso que tá fazendo com o onco. Foi dos produtos que tomou? Cara, não, acho que não tem relação, né? Até porque ele me disse que não tomava, né? Sim. Entendeu? Ele engordou ao longo de, assim, não foi em curto período de tempo. Eu acho que foi com dieta. Eu acho que ele não usava anabolizante. Não encurtou. Acho que não. Era ao longo de muitos, assim, de 3, 4 anos que ele engordou 15 quilos, né? E um pouco disso é gordura, e a gordura, ela se concentra muito no pescoço. Embora as medidas dele fossem normais. O problema dele era outro, era a medida interna das tonsilas, né? Sim, que daí tem que fazer identificar ali ressecção cirúrgica. Então ele poderia não ter aberto a boca para mim. E aí ele ia penar aí, por profissionais, né? Eu já fiz o caminho mais curto para ele, né? Encaminhei ele pro otorrino, né? Sim, então, que é uma coisa que o fisioterapeuta pode fazer. Pode fazer, sem problema nenhum. Acho que pessoas não... Isso, o trabalho multidisciplinar, ele é fundamental, assim. Isso é uma coisa que eu não consigo resolver, né? Sim. Entendeu? Tu vai no otorrino que provavelmente tu vai ter indicação cirúrgica. Então agora a gente pode ir pro nosso assunto principal do dia de hoje, que é o nosso projeto secreto. O Jefferson, né, o professor Jefferson, veio aqui contar pra gente uma novidade muito legal que ele vem trabalhando aí nesses últimos meses, focado, e eu queria que contasse um pouquinho pra gente desse projeto novo. Focadíssimo, assim, então, eu vinha pensando já há algum tempo em deixar essa minha experiência registrada através de um material escrito, né? Então, eu acho que em 2020, 2021, eu iniciei, então, escrevendo capítulos de livros, né, assim, de técnicas de fisioterapia, cada um concentrado, cada técnica concentrada num capítulo, né? Por quê? Porque eu fiz um levantamento e eu vi que pouquíssimos livros tinham um determinado número de técnicas. Então, o livro do João tinha 5 técnicas concentradas, o livro da Maria também tinha 5 técnicas concentradas. Mas isso é pouco. Eu precisava de um livro que tivesse bem mais técnicas concentradas. Todas elas num único manual. Então eu vim aprimorando isso ao longo desse período, isso se intensificou quando eu me desliguei do IPA, né? Então eu fiz um capítulo introdutório, uma introdução, e depois eu fui escrevendo então sobre as principais técnicas de fisioterapia respiratória, e aí eu fecho o capítulo 16 com exercícios cardiopulmonares, então que se complementam com a fisioterapia respiratória, né? Então eu fiz isso de maneira intensa, dedicada, resiliente, buscando na literatura tudo que a gente tem de evidência com relação a essas técnicas. Então eu compilei a minha prática clínica com o nível de evidência que existe hoje na literatura. Então foi muito interessante, assim, porque eu tive que ler, por exemplo, livros de anestesistas, porque eles entendem muito de fisiologia respiratória. Então lá eu lembro de um artigo de 1989 que falava, ou que embasa uma teoria que a gente chama de teoria dos pontos de igual pressão, que é o que embasa hoje a maioria das técnicas de fisioterapia respiratória. Então, eu estou praticamente concluindo isso, né? Então, é um registro que eu quero deixar, porque a gente não é eterno aqui. Sim. Então, eu estou muito feliz, assim, na verdade, de certa forma, até de contar com vocês para esse trabalho, né? De certa forma, e espero que as pessoas gostem, assim. Então ele tem ali uma apresentação onde eu falo um pouco das principais doenças respiratórias. Eu nem estou falando da introdução, isso é antes, né? Antes da introdução. Tem uma apresentação onde eu falo da asma, onde eu falo da pneumonia, onde eu falo da síndrome da angústia respiratória do adulto, onde eu falo da Covid, né? Então eu falo um pouco dessas doenças e a relação delas com a fisioterapia respiratória. E aí depois sim, então, tem um prefácio que foi escrito pelo Dr. Fernando. O Dr. Fernando é um pneumologista pediátrico, já é um senhor hoje, que eu admiro muito, que me ensinou muito de fisioterapia respiratória, porque ele foi o pioneiro aqui em montar um centro de fibrose cística no Hospital de Clínicas. Então ele já tinha viajado para vários países do mundo, né? E ele me colocou assim... Na verdade não foi bem ele, né? Eu fui convidado para trabalhar nessa equipe pelo Dr. Paulo Marostic, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar nessa equipe onde, assim, o meu conhecimento, ali tinha um nutricionista, assistente social, enfermeira, tinha
diversos profissionais e eu era o fisioterapeuta. Então, eu tive a oportunidade de, nos congressos internacionais, ir sem recurso, porque eles subsidiavam isso de alguma forma. Então, eu cresci bastante e tudo isso está concentrado dentro desse e-book, né? É um e-book, na verdade, né? Um livro digital, e que eu pretendo lançar praticamente nos próximos dias com a ajuda de vocês, né? Bom, Sim. é um legado, né, que tu deixa. De certa forma, sim, né? Eu acho que o que esse livro tem de diferente, né? Isso é uma coisa importante, né? Esse livro tem a essência da fisioterapia, porque hoje está se perdendo um pouco isso pela tecnologia. Então eu consigo sair daqui e ir para o Japão, e claro que é uma pena que eu não falo japonês, que eu não falo mandarim, porque se eu falasse mandarim eu conseguiria, com a minha experiência, atuar naquele mercado ou no mercado de qualquer país que eu fosse, né? Então, hoje tem muitos instrumentos que se usa, muitos dispositivos, e eu consigo só com minhas mãos, a minha cabeça e o meu coração, de certa forma, atingir o meu objetivo, né? E é isso que eu tento transmitir no livro, né? Eu tento transmitir essa paixão, essa ciência e esse nível de evidência para quem está vindo, né? Os profissionais mais jovens, né? Sim, então esse livro foi escrito para profissionais da fisioterapia que estão começando, para quem está na academia, para quem já tem uma trajetória, para quem tu escreveu, em quem tu pensou na hora de escrever esse livro? Pensei em estudantes e profissionais de fisioterapia que são apaixonados pela fisioterapia respiratória, né? Assim, que tem nessa área, de certa forma, um grau de conhecimento, uma paixão, né? Assim. Só não vai, mas também não limita a pessoas que estão envolvidas, né? Isso. De certa forma eu uso uma linguagem Mais bastante técnica, né? Não quer dizer que O leigo, pais de pacientes com doença respiratória, enfim, aí fica a critério de cada um na busca desse conhecimento, né? Eu não posso limitar, mas é claro, para médicos, de certa forma, tem também, muitos médicos, até para poder indicar, né? Exato. Porque quem indica hoje a fisioterapia, na maioria das vezes, ainda é o médico, Sim. né? Isso está se modificando, né? Hoje os pacientes eles podem ir direto no fisioterapeuta. O fisioterapeuta é credenciado para fazer diagnóstico funcional. Exato. Não um diagnóstico clínico, Sim. né? Mas mesmo assim seria muito interessante que os médicos tivessem acesso à informação para saber. Esses dias eu atendi até um gurizinho que foi adotado por um casal de médicos, e de certa forma foi bem legal, assim, porque a gente fez uma troca e eles de certa forma não tinham ideia do quanto o fisioterapeuta conhece de fisiologia, enfim, de semiologia, Sim, né, de fisiopatologia. E que muitas né? vezes o caminho pode ser inverso, pode chegar no fisioterapeuta e ir para o médico, ao invés de ser o contrário, chegar no médico. Exatamente, porque eu também não sou negligente a ponto daqui a pouco de chegar para fazer uma avaliação, que nem aconteceu ontem. Eu fui avaliar um bebê e ela não passou pelo pediatra. Ela me chamou porque já me conhece, e aí, tipo assim, se eu detectasse qualquer coisa diferente, provavelmente eu ia encaminhar esse bebê para emergência, como já aconteceu. Olha, ele tem que ir para emergência, eu não tenho o que fazer nesse momento. Sim. Então, o conhecimento nos credencia isso, a fazer esses encaminhamentos e trabalhar em equipe. Saber recorrer a quem e de que forma, né? Exatamente. Até tu é o médico do paciente e tu vai ter o auxílio do fisioterapeuta e tu vai, ele tá fazendo aqui, eu li no livro, né? Até o fisioterapeuta ele pode, eu tenho essa referência aqui desse livro, que eu posso utilizar alguma dessas técnicas, e aí vai, como equipe, né, vão se discutir através disso, né? E o médico vai poder ler, vai poder entender o que o fisioterapeuta também está propondo naquela situação, né? Exatamente. Esse é um bom aqui livro para ser usado na graduação, por exemplo? Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. É um lugar que tu acredita que que tu almeja que ele vá chegar. Para aquele estudante que não é acomodado e que almeja ter, na verdade, um futuro promissor, ele tem que ler o livro. Sim. Ele tem que ter o livro. Mas o Jefferson se acha... Não é isso. É que eu tenho 30 anos de formado e muitas das coisas que aconteceram, elas estão pontuadas ali.
E eu Com muitas ensino, boas referências. E eu ensino na nota do autor, que é na parte final, na verdade, a eles terem acesso a esse conhecimento. Porque talvez eles não possam conviver comigo mais. Porque eu já não sou hoje mais professor de academia. Sim. Mas ali está registrado, na verdade, tudo o que eu fiz através dessa nota do autor. Né? De que forma que ele vai fazer isso. Ele tem que ter esse entendimento. Eu coloco ali numa linguagem acessível para que quem estude um pouco possa usar todos aqueles instrumentos ali. E falando do mercado da fisioterapia como criação desse conteúdo, né? A gente tem hoje, eu como uma pessoa que não conheço, muitos autores aqui no Brasil que escrevem que escrevem livros sobre o assunto, ou é uma coisa que não é natural, não é normal, não se tem a cultura aqui de criar livros sobre a área da fisioterapia respiratória. Porque eu estudei administração pública e a gente tem pouquíssimos autores no Brasil que falam sobre isso. A gente pega referências de fora. E aí tem áreas que realmente não tem. A gente sempre tem que pegar referências que não são aqui do Brasil. E no caso da fisioterapia respiratória, a gente tem essa diversidade de autores que falam sobre o assunto aqui, ou é algo que não existe? Tem. Talvez aqui não no sul, né, do Brasil, mas de certa forma no Brasil tem. Foi bom tu fazer essa pergunta porque eu não escrevi esse livro sozinho. Eu convidei 3 pessoas que são experientes nas suas respectivas áreas também para compor 3 capítulos. Então tem uma de São Paulo, que é a Maria Regina Copo, né? Tem uma de BH, que é a Josimar, e tem uma sueca que me ajudou porque eu fiz um estágio em 2020 num hospital no interior da Suécia. Então, como eu me dou muito bem com ela, eu achei que ela era a pessoa para compor um dos capítulos comigo. Então, eu tenho o Jefferson e convidadas, né? Sim. Que são essas 3 profissionais, 2 do Brasil e uma de fora do Brasil, né? Então, voltando à tua pergunta, tem poucas pessoas que eu saiba aqui no Rio Grande do Sul. Talvez eu não sei nem se eu não sou o primeiro, né? Sim. Mas no Brasil tem outros profissionais, inclusive com mais de uma edição, né? Sim. E tu pretende continuar essa trajetória como alguém que vai escrever conteúdo para fisioterapia, ou talvez focar mais na parte de imersão, de ter mais alunos nessa questão e continuar com os teus atendimentos? Quais são o que tu pensa, assim, a partir de agora? Depois desse projeto do livro, depois do projeto novos projetos. Eu acho que tem o projeto de me vincular a algum hospital para oferecer esse exame de diagnóstico de apneia do sono, né? Eu venho fazendo isso, na verdade, buscando um parceiro, né? O que é esse projeto? Esse projeto é inserir num serviço hospitalar o exame de apneia do sono para quem está internado. O cara não precisa ir no laboratório do sono, entendeu? Então eu vou na beira do leito. Só indo no laboratório. Claro que tem mais profissionais que estão se credenciando com essa empresa, que é a Biologix, junto ao INCOR. É o INCOR que lauda o exame, não é o Jefferson que lauda. Então eu estou buscando isso, um parceiro para me credenciar, né? E vou continuar os atendimentos e vou continuar a imersão. Com relação a uma segunda edição do livro, tem uma coisa, um fenômeno que está acontecendo que é cada vez mais difícil de fazer ensaio clínico randomizado. Fazer pesquisa. Está muito complicado de fazer pesquisa. E são as pesquisas que embasam a publicação do livro. Entendeu? Que compõem o livro. Sim. Então, não sei. Daqui, nesse momento não, né? Eu estou finalizando esse, quem sabe futuramente, né? Eu acho que talvez seria um outro desafio, né? Até porque eu gosto bastante de estudar e eu não tenho ideia, assim, de parar, né? Sim. Eu vou continuar, sim. Acho que é isso. Enquanto houver forças e houver necessidade... Isso é uma coisa que me dá prazer. Exato. Né? Eu posso estar sábado de tarde estudando num dia ensolarado. Se me dá prazer... Sim, né? a gente nunca para de estudar aquilo que a gente gosta, né? É hobby. Exatamente. Hobby. Não, falta hoje em dia pessoas que querem aprender mais, né? Tá muito fácil buscar informações e gerar conteúdos na internet cada vez mais, né? A gente estava comentando aqui dessa ferramenta que está sendo bastante difundida hoje nas redes sociais, que é o ChatGPT, que ele te dá o conteúdo pronto. Conteúdo pronto, tu dá a ideia para ele te dá o conteúdo pronto. E
tá tornando as pessoas cada vez mais preguiçosas na geração de conteúdo, na especialização, na leitura. Então, ter pessoas assim como tu, Jefferson, que são estudiosas, que buscam o certo, né? Que estudam, e que fomentam o conhecimento. Né? E fomentam o conhecimento. É muito importante, né? E que continue desse livro para muitos outros. Sim. Façam trabalho nas redes sociais cada vez mais engajado, né? Cada vez mais gerando mais conteúdo para as pessoas, conteúdo de valor. Sem dúvida. Né? Conteúdo que vai agregar na profissão das pessoas ali, nos novos fisioterapeutas que estão entrando no mercado, para apaixonar eles também nessa área da fisioterapia respiratória que a gente tá precisando, né? Sim. É sempre assim, a gente vai para umas áreas que as pessoas costumam não ir tanto, muitas vezes a gente quer que as pessoas conheçam e que, né, se apaixonem que nem a gente. Então, Jefferson, a gente já tá aqui há 1 hora conversando, passou rápido. Passou rapidíssimo. Que legal. Né? Bate-papo bom é assim, que a gente vai conversando, vai levando, né, e a gente vai cada vez emergindo mais na conversa, que passa... Certo. Muito legal esse trabalho de vocês, assim, e conhecimento pessoal para vocês também, né? Sim, porque a gente vem aqui, conversa com pessoas de áreas completamente diferentes, vai descobrindo coisas que a gente não conhece. E aí vai trazendo novos profissionais daquela área que vão agregando também. Então eu queria que tu convidasse as pessoas para comprar o teu livro, para conhecer o teu Instagram, te conhecer como profissional e a comprar o teu livro, claro, né? Que tu veio aqui também para divulgar ele, pra gente conhecer. E pra ti que é profissional da área, que é fisioterapeuta, que quer se especializar na área respiratória. Então segue o Jefferson. Tá. Pode olhar naquela câmera aí. Bom, então eu conto com a presença de vocês, na verdade, no dia de lançamento da live, que deve ser entre o dia 10 e 15 de março, né, na verdade. O livro, então, como eu já disse, ele compila vários conhecimentos, tanto da nível de evidência e a minha parte também de experiência prática, assim. Tenho certeza que vai ser um livro de cabeceira que vocês vão poder usar para atender os seus pacientes. Então, maiores dúvidas, eu tenho o meu site, que é o www.jeffersonveronese.com, e tenho o meu Instagram profissional, que é o @jveronesefisioterapia. Tá? Conto com vocês lá no dia entre 10 e 15, assim que definir eu coloco na rede social. Isso aí, então siga o Jefferson, acompanhe o lançamento do livro dele. Então se tu é fisioterapeuta, principalmente respiratório, não pode deixar de acompanhar. Né? Então tá, muito obrigada, Jefferson, pela presença, por aceitar nosso convite de estar aqui hoje. Sucesso no teu livro, muito mais sucesso na tua carreira, não sei se precisa. Tá, né? Joia, muito obrigado, Pamela. O sucesso é sempre bom desejar, sempre né? Bom, né? Sim, nunca é demais, né? Nunca é demais, nunca é demais. Sim. A gente sempre pode chegar cada vez mais longe. Então, tá, joia. Obrigada, Léo, por essa participação. Obrigado vocês pela conversa, foi dia. muito agregadora. Legal, obrigado, Pamela. E até o próximo Qualicast, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Se tu quiser participar dessa conversa aqui com a gente, os nossos contatos estão aqui embaixo. É só entrar em contato com a gente vai te convidar também para estar aqui contando tua história, inspirando mais pessoas. Até o próximo. Tchau.